Oi, crianças! Nós estamos aqui voltando com a nossa sequência dos vídeos sobre os potinhos dos sentimentos. Nós já vimos sobre o medo, sobre a paz, a tristeza e hoje nós vamos para um sentimento que ele é muito bom, que é o potinho amarelo, a alegria, né? Eu coloquei aqui algumas carinhas alegres, coloquei um versículo para guardarmos no nosso coração, que o versículo vai nos dizer assim: a alegria do Senhor é a vossa força, que vai se encontrar na Bíblia lá em Neemias, no capítulo 8, e o versículo 10, lá no final do versículo, vai dizer essa frase aqui. E eu vou contar para vocês uma história da Bíblia, que essa história ela vai nos mostrar que quando nós temos essa alegria, a alegria do Senhor, dentro das nossas vidas, no nosso coração, não importa a situação que nós estejamos passando, por mais difícil que seja, nós vamos vencer com alegria. Que eu vou contar a história de dois homens que está na Bíblia, onde esses homens passaram por um momento bem difícil da sua vida, mas no momento difícil eles se alegraram. Acredita, criança? Eles louvaram. Então nós vamos ver agora essa história. E nós vamos encontrar essa história na Bíblia, lá em Atos, no capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 26. É a história de Paulo e Silas. Sabe, crianças, Paulo e Silas, eles eram homens de Deus, que acreditavam em Deus, que tinham a palavra de Deus nos seus corações, e eles tinham a alegria de pregar, de falar aquela palavra para as outras pessoas. Nós também temos que se alegrar em pregar a palavra de Deus para outras pessoas. E Paulo e Silas saíram pregando a palavra de Deus para as outras pessoas, mas quando ele chegou em um determinado lugar, ele encontrou homens que não acreditavam em Deus. Então, quando Paulo e Silas começou a orar pelas outras pessoas que estavam enfermas, doentes, para ficarem boas, para serem libertas, e pregou a palavra de Deus, esses homens que não acreditavam em Deus, pegaram Paulo e Silas e falaram para as outras pessoas que ele estava mentindo. E bateram em Paulo e Silas, bateram muito. E sabe o que eles fizeram ainda? Levaram eles presos, levaram para a prisão e prenderam Paulo e Silas naquela prisão. E sabe o que mais? Acorrentaram, amarraram eles com uma corrente para que eles não tivessem a oportunidade de sair mais dali. Mas Paulo e Silas ficaram tristes? Não. Eles estavam passando por um momento difícil. Mas como eles tinham a alegria do Senhor dentro do seu coração, sabe o que eles fizeram? Eles foram orar e louvar a Deus. Veja, numa situação tão difícil como essa, presos, acorrentados, sem poder sair, sem poder se mexer, porque quando eles se mexiam, a corrente talvez apertava e doía nas suas pernas. Mas Paulo e Silas não desistiu. Eles disseram: nós vamos orar, nós vamos louvar, porque Deus, Ele ouve as nossas orações. E sabe o que foi que aconteceu? Por volta da meia-noite, aquelas correntes que estavam ali acorrentando, machucando as suas pernas, sabe o que aconteceu? Aquelas correntes foram quebradas e Paulo e Silas, eles foram soltos ali, ele e os outros presos que estavam lá. E tinha um homem lá, o carcereiro, que trabalhava na prisão, que foi quem tinha colocado as correntes em Paulo e Silas. Ele ficou sem entender nada. O porquê que tinha acontecido, por que aquelas correntes tinham se quebrado, por que os presos estavam soltos. E aí aquele homem veio a entender que Paulo e Silas, eles estavam falando de um Deus que tem todo o poder, de um Deus que não importa a situação, Ele vai nos livrar e Ele vai nos alegrar em todos os momentos da nossa vida. Sabe por quê, criança? Porque quando nós não temos Deus no nosso coração, nós andamos sempre tristes, nós andamos com medo. E quando nós temos Jesus, quando nós temos o Senhor nas nossas vidas, nós temos a alegria dele dentro de nós. E sabe por que eu digo assim? Porque ainda hoje existem pessoas que, como aqueles homens que prenderam Paulo e Silas, não acreditam em Deus. E se a pessoa não acredita em Deus,
ela não tem o Senhor no seu coração, não tem a alegria dele para dar força. É por isso que existem muitas pessoas tristes, sem saber como viver, sem saber como fazer, e faz muita maldade porque não conhece a Deus, ou porque não acredita em Deus, e não tem essa alegria, essa força dentro dos seus corações, dentro das suas vidas, sabe? Então nós temos que fazer como Paulo e Silas, conhecer a Deus, guardar essa alegria dentro do nosso coração, guardar essa força dentro de nós. E quando estivermos passando por algum momento difícil, saber que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria e que não importa a situação, nós iremos vencer. Esse tempo de pandemia, em alguns dias nós vamos nos encontrar um pouco triste. É normal ficar triste, é normal ficar com medo, como eu já falei nos vídeos anteriores, sabe? Mas tudo é passageiro. Nós temos que crer que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, ela é a minha força, ela é a sua força. Porque Deus mora dentro dos nossos corações, quando nós cremos nele. E eu acredito que você crê em Deus, então ele vai te dar força, ele vai alegrar o seu coração. E olha só o que diz aqui em Salmos, no capítulo 30, no versículo 5, na parte B. Olha o que diz: ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. Então Deus, em muitas passagens da Bíblia, nós vamos encontrar versículos falando sobre a alegria do Senhor. Nós vamos encontrar pessoas em situações muito difíceis, mas que com a força e a alegria do Senhor venceram. Porque aqui na Bíblia também vai falar a história de um homem que é também uma história conhecida. A história de Jó. Jó sofreu muito, mas Jó venceu. E Deus abençoou Jó mais do que o que ele já era abençoado. Porque a alegria do Senhor era a força de Jó também. Porque Jó acreditava em Deus. Então, vamos guardar essa palavra no nosso coração. E quando você se encontrar triste, lembre dessa situação. Quando Paulo e Silas estavam passando ali, aquela situação era uma situação muito difícil. E muitas das vezes nós estamos passando por uma situação mais simples do que a situação de Paulo e Silas. E nós encontramos tristes, sem forças, nem para sorrir. E nós não podemos. Muitas situações difíceis outras pessoas já passaram mais do que a nossa. Se você que está aí assistindo esse vídeo está triste, lembre-se dessa palavra. Olha, está em Neemias. Neemias, aqui no capítulo 8, no versículo 10. Lá no final do versículo vai falar essa frase linda. A alegria do Senhor é a vossa força. E o Senhor, ele não tem prazer em nos ver tristes. A tristeza até vem, mas ele quer que nós tenhamos força para nos alegrar. Amém, crianças? Essa era a palavra, né, que o Senhor colocou no meu coração para falar hoje para você através desse vídeo. E que o Senhor abençoe a sua vida. E não esqueça, se você não é inscrito, se inscreve aí no meu canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para que mais pessoas venham ser abençoadas. E nós vamos fazer uma oração pelas nossas vidas, agradecendo a Deus porque Ele tem nos alegrado, Ele tem nos dado força. E também pedir pelas pessoas que estão tristes, estão sem força, que o Senhor venha os alegrar. Senhor Deus maravilhoso, soberano e eterno, Deus de poder e de vitórias. Pai, muito obrigada por essa palavra, obrigada por esse momento. Nós acreditamos que o Senhor é a nossa alegria e o Senhor é a nossa força. Nesse momento, Pai, passamos por momentos difíceis nessa pandemia, mas eu quero nesse momento pedir ao Senhor que continue nos dando força, que continue alegrando o nosso coração. E nesse momento, Pai, eu quero pedir por essa vida que está assistindo. Eu não sei como ela se encontra, se está triste ou se está alegre. Mas o Senhor, como diz na tua palavra em Neemias 8:10, que o Senhor é a nossa força, é a nossa alegria. Pai, vai alegrando este coração. E se já está alegre,
Continua dando força e alegrando para que venha vencer todas as batalhas, todos os momentos difíceis. Senhor, alegra o coração das nossas crianças, abençoa cada uma e vai dando entendimento da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra fique guardada em cada coração, porque os dias maus vêm, mas com a tua palavra nos nossos corações nós iremos vencer. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria. E nesse momento eu te agradeço, em nome de Jesus, e continua a nos guardar e guardar a nossa família, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e um beijo.